Olá, eu sou o Marcos Valério XR no dia 29 de maio de 2021 e é a terceira vez que eu estou gravando este vídeo porque as ocasiões anteriores eu simplesmente acho que não ficaram boas. O assunto é meio complicado, volta e meia aparecem alguns elementos adicionais, mas dessa vez eu vou tentar liquidá-lo dividido em 4 partes. A primeira, falando uma coisa que eu sempre falo a respeito do nosso sistema eletrônico de votação. Depois, observando o que significa a ideia do voto impresso, como é que ele funcionaria, e demonstrando que ele é basicamente um problema de neotecnofobia, mas ainda assim compreensível. E em terceiro lugar, mostrando que apesar de haver algumas justificativas boas para implementar esse sistema de voto impresso, ele terminaria tornando o nosso sistema incomensuravelmente mais vulnerável, facílimo de ser sabotado, de um modo que eu acho que não compensa de forma alguma. E quarto lugar, considerações finais a respeito do contexto atual que tornam essa discussão ainda menos recomendável e potencialmente suicida em termos de funcionamento do sistema. Então vamos lá, o que eu sempre digo a respeito do nosso sistema de votação? Que óbvio que é passível de ser fraudado, mas devido ao seu grau de segurança, o seu grau assim de obscuridade no sentido de proteção do código e do hardware, do software do hardware, só quem efetivamente poderia fraudá-lo de uma forma organizada e eficiente seria o próprio TSE, o sistema em si, porque fraudes pontuais em urnas, que já aconteceram algumas, elas alterariam no máximo alguns pequenos resultados, e tem algumas suspeitas de algumas situações ocorridas em eleições municipais. Agora, em eleições de larga escala, nas eleições maiores, até para governos, deputado federal, ou mesmo deputado estadual, senador, presidente, não há até hoje nenhuma, sequer uma suspeita minimamente embasada de ter havido uma fraude. É preciso apontar que, caso o próprio sistema eleitoral, o próprio TSE, o pessoal que trabalha lá dentro, quiser sabotar a eleição, direcioná-la conforme os seus interesses, isso teria que ser feito com a conivência da totalidade dos órgãos de pesquisa nacionais e internacionais, de todos os partidos políticos, de todo o judiciário e todo o legislativo, da Polícia Federal, de todos os observadores internos e externos. Seria uma hiper mega conspiração que envolveria a totalidade das instituições responsáveis, direta ou indiretamente ligadas a isso. O que torna a ideia do nosso sistema ser minimamente fraudado uma coisa que iria muitíssimo além de uma corrupçãozinha aqui de um determinado partido que quer fraudar para ganhar, porque absolutamente todo mundo teria que ser conivente com isso, pelo simples fato de que até hoje nunca houve uma discrepância bruta de resultado entre os grandes órgãos de pesquisas e os resultados eleitorais. Eles sempre batem dentro das margens de erro, ou um pouquinho acima, um pouquinho fora. Não tem essa dos órgãos de pesquisa dizerem que fulano está com 50% das intenções de votos e na hora da eleição ele só tem 30%. Não acontece isso. Eles sempre estão harmônicos. E lembrando, são também órgãos internacionais, sistemas internacionais que acompanham o Brasil, que é um dos maiores países do mundo, e é extremamente relevante. O seu sistema de votação é inclusive bastante observado, e é um sistema de votação digital tal qual mais de 30 ou 40 outros que existem no mundo, inclusive em países de primeiro mundo, tal como Canadá, Suécia, Japão, nos próprios Estados Unidos, vários dos Estados Unidos urna eletrônica. Então jogue no lixo essa ideia idiota de bolsonarista, que é só Cuba e Venezuela que tem voto eletrônico, pelo amor de Deus. Esse sistema, na realidade, ele é até bem mais avançado do que vários outros do mundo. É uma das coisas que o Brasil faz, em média, melhor que a maioria dos países. Dá até a impressão que essa desconfiança toda sobre o nosso sistema eleitoral nada mais é do que mais uma edição de síndrome de vira-lata, que a gente não pode ser bom em alguma coisa que o sujeito vem reclamar. Mas vejam só, mantendo o ponto, é possível que o sistema seja fraudado? Sim, mas esse fraude teria que ser feito pelo próprio TSE e teria que ser com a conivência de absolutamente todo mundo, inclusive todos os partidos políticos, porque nem o PSDB questionou
oficialmente as vitórias do PT, nem o PT questionou as do PSDB, nem vice-versa, nem situação nenhuma. Todos eles teriam que ser coniventes, todos eles são capazes de pagar técnicos qualificados que vão fazer auditoria nas urnas, que são feitas todo ano, são chamados pessoas, técnicos e especialistas em informática que vão fazer essa auditoria. O sistema é auditável, sim. Tem muita gente que fiscaliza isso, que testa, que inclusive faz simulações para tentar fraudar. E é claro que você tem que ter conhecimentos avançados de informática para isso. E é aí que está o problema. Nós temos um dilema aí. Quanto mais restrito é esse sistema, com certeza ele é mais obscuro, menos transparente para a maioria da população, mas ao mesmo tempo ele é mais seguro. Se você diminui esse secretismo, se você torna ele mais e mais transparente, mais pessoas serão capazes de entender o processo e poder observá-lo e fiscalizá-lo. Mas também ele se torna mais vulnerável, e nós temos um dilema aí. Eu acho que eu tendo a confiar no sistema predominantemente, primeiro porque eu já trabalhei com urnas eletrônicas, eu já vi o funcionamento delas. Elas emitem sim um certificado impresso, a chamada zerésima, que permite você fazer contabilidade manual, inclusive. O sistema é bem inviolável, ele não tem nenhuma conexão remota. Você só pode acessar ele por meio de plugs, de portas seriais, de USB e outros recursos ali. E mesmo assim não é fácil. O código-fonte dele é extremamente protegido, de modo que só é mostrado para profissionais qualificados durante os processos de simulação de testes. Eu até acho que o código-fonte deveria ser sim um pouco mais liberado, mas quanto mais liberado ele for, mais vulnerável torna o sistema, porque aí passa a ser possível que o engraçadinho chegue na cabine de votação com um código num pendrive, meta lá e altere a programação da urna. Isso passa a ser possível, dificílimo, mas passaria a ser possível. Eu, por exemplo, acho que seria mais interessante você ter uns 3 ou 4 códigos-fontes diferentes para cada eleição e você nunca saber qual está sendo usado na urna, porque aí você poderia divulgar um pouco mais, fazer com que mais profissionais da área pudessem observar o código e ao mesmo tempo manteria o sistema um pouco com o mesmo nível de segurança, sem comprometer muito. Mas tudo isso que eu quero mostrar é o seguinte: o sistema é bastante seguro e até hoje nunca houve sequer uma suspeita séria de nenhum desses órgãos, de nenhum desses profissionais, quer seja do Brasil, dos partidos políticos, das polícias ou do exterior, que tenha achado que houve uma fraude significativa em qualquer das nossas eleições utilizando o voto eletrônico. E com isso eu espero fechar esse primeiro ponto. Sim, uma defesa do sistema. Eu creio que o sistema seja sim seguro na maior parte das vezes. A única, até mesmo por um motivo óbvio da similaridade alta entre os resultados das pesquisas e os resultados, que exigiria uma conspiração imensa para que essa fraude funcionasse. Aí você tem basicamente duas opções. O que explicaria essa perfeita consonância entre as pesquisas e os resultados? E todas essa falta de contestação de órgãos e de pessoas competentes. Você pode atribuir isso a uma monumental, massiva, absoluta conspiração que nunca vazou, envolvendo milhões de pessoas, todo mundo conspirando ao mesmo tempo, no mesmo resultado, inclusive os perdedores, sem questionar nada. Ou você simplesmente pode achar, bom, o sistema realmente é funcional, é seguro. É uma explicação muito mais simples, passando a navalha de Ockham. Ok, vamos passar para o segundo ponto. O problema é que esse sistema, evidentemente, ao exigir um grau de sofisticação para que seja examinado, faz com que a maioria das pessoas não seja capaz de entendê-lo. E infelizmente nós sofremos, a humanidade sofre muito de uma coisa que eu chamo de neotecnofobia. Literalmente, medo de novas tecnologias. Nem tão novas assim, mas ainda assim fora da capacidade de compreensão da maioria das pessoas. Com isso, o cidadão vai lá, não entende o sistema, fica desconfiado. Eu entendo que fique realmente, o cara digita lá, ok, voltei, apareceu lá, mas como é que ele vai ter certeza que aquilo realmente aconteceu ali dentro? De um modo ou de outro, ele vai ter que confiar em outras pessoas. E eu entendo perfeitamente que a pessoa não confie. Então a ideia do voto impresso, nesse caso específico, no caso sério que está sendo discutido, nem nas ideias bizarras de bolsonaristas que queria até que tivesse um recibo levando em quem você votou para você levar para casa para mostrar para o miliciano, né? Não, na verdade é o seguinte: você vota e naquele mesmo momento uma impressora produz lá o documentozinho dizendo em quem você votou, você conferir com a tela e com a impressão, e o sistema então encerra a votação
o voto e deposita numa urna aquele ticketzinho impresso, sem ter nenhum tipo de contato com o eleitor, para que ele não possa, por exemplo, pegar, né, o ticket ou adulterar. Caso contrário, o sistema seria completamente inviabilizado. Então a ideia basicamente é essa. Ok, isso dá uma satisfação para a maioria das pessoas que não é capaz de ter uma compreensão melhor do sistema, que não está em condições de efetivamente auditá-lo naquele momento, apesar de que a auditabilidade é sim possível. Eu entendo isso, acho compreensível. O problema é que isso, ao mesmo tempo que daria satisfação para uma quantidade maior de eleitores, ao mesmo tempo tornaria o sistema incomensuravelmente mais vulnerável, possivelmente inviabilizando as eleições. Esse que eu quero deixar claro, já passando para esse terceiro ponto. Para que você satisfaça determinadas desconfianças de pessoas que, em sua maior parte, têm esse problema de confiança em novas tecnologias e alimentam teorias conspiratórias, para que você satisfaça, deixe esse pessoal mais confortável, você teria que tornar o sistema terrivelmente vulnerável, porque, como eu falei, há uma relação inversa entre o grau de obscuridade para a maioria das pessoas e o grau de vulnerabilidade. O sistema é bastante seguro na medida em que ele é realmente meio oculto, meio secreto, menos acessível. Se você reduz esse nível de secretismo, você torna ele mais vulnerável, e esse voto impresso tornaria ele extremamente vulnerável, fortemente passível de ser totalmente detonado, de ser facilmente inviabilizado por qualquer pessoa, praticamente. E por que o sistema seria mais vulnerável? Em primeiro lugar, por um problema técnico. Você acrescentar uma impressora na urna eletrônica seria multiplicar enormemente a possibilidade de falha do sistema. Qualquer um que entenda o mínimo de informática tem a obrigação de saber que pouquíssimos acessórios dão mais trabalho, dão mais pau do que impressora. Se você já tem um certo grau de perda de votos por, às vezes, mau funcionamento em algumas urnas, colocando esse modo de impressão lá, você aumentaria isso assim explosivamente. No mínimo 20, 30, 40 vezes o número de falhas, provavelmente muito mais. Você perderia uma quantidade imensa de votos, tornando o sistema bem mais difícil, bem mais lento, bem mais trabalhoso e bem mais caro. Então esse é o primeiro ponto. Mas isso de longe é o menos grave. O mais grave é a facilidade com que qualquer um poderia sabotar esse sistema. Imagina o seguinte: hoje o sistema é tal que não adianta o sujeito sequestrar tua família e obrigar você a votar em alguém que ele não tem como saber se você votou ou não. Não adianta ele sequestrar o filho do chefe da seção, do presidente da seção eleitoral, e pedir para ele alterar, que ele não tem como alterar. Então não tem jeito. Algumas pessoas, evidentemente, podem, por receio, né, até ser intimidadas. Você imagina que não acontece isso, de chegar um miliciano safado em qualquer lugar, de chegar lá: ô dona Maria, vota lá em quem a gente tá mandando, porque a gente tem como saber em quem votou sim. Não acredita nesse negócio que voto é secreto não, que a gente sabe sim. Muita gente tem medo disso e vai votar, mas é pouca gente. Apesar de tudo, ele não tem nenhum meio de fazer isso. Com o voto impresso ficaria mais fácil ainda de intimidar. E não só isso, ficaria muito mais fácil de sabotar o sistema. Por exemplo, qualquer um, na hora de conferir, se tiver uma desconfiança qualquer, for haver uma audição para ver se confere a quantidade de votozinhos lá com o resultado da urna, basta alguém pegar lá e sumir com um cara, come, engole um lá, ferrou. Vai dar uma diferença, perde a votação da sessão inteira. Como é que você faria isso? Como é que você poderia utilizar isso? Fácil, você simplesmente sabe quais as áreas que o seu candidato tem menos votos e você vai e detona aquelas áreas. O camarada poderia simplesmente chegar, ameaçar o chefe da sessão, o responsável por fazer aquela contabilidade ali, de qualquer outra forma. Diz que se você não alterar esse resultado aí, eu mato tua família. E o cara, como tem essa possibilidade de fazer essa auditoria manual, fica fácil para ele alterar, fica fácil lá meter um negócio lá dentro do saquinho, ou fazer um corte lá para dizer que um vazou. Seria 1001 possibilidades facílimas de alterar o sistema, coisas que hoje é muitíssimo difícil. Não é qualquer um que consegue, mesmo que você roube uma urna, que acontece em alguns casos, volta e meia alguém rouba uma urna aí, até altera o resultado, mas em geral isso é detectado. Mas é muito raro, muito difícil.
com esse voto impresso ficaria moleza de fazer. Qualquer um poderia sabotar esse sistema. E uma outra forma, vai que o bolsonarista chega lá, quem vai fazer isso é bolsonarista mesmo, que eu sei. Por exemplo, na hora de votar, o eleitor vai lá, vota num candidato qualquer, aparece lá o resultado na ficha, aí chega lá e diz, não é o resultado que eu queria não, eu votei no Bolsonaro e apareceu Lula. Aí ele simplesmente diz isso, monta um escândalo lá na sessão eleitoral, e aí? Vai dar uma confusão danada, vai colocar lá, chamar fiscal, bagunçar, vai acabar inviabilizando os votos daquela urna ali. Claro, tem jeito de você evitar isso, né? Você poderia, por exemplo, ter um sistema de averiguação que deixa lá o resultado na tela e o resultado impresso, e depois que você finalizou o voto, e depois mais uma função para você fechar e apagar ao mesmo tempo a tela e descarregar o voto lá embaixo. É possível fazer isso, mas significa que você vai ter que acrescentar mais um estágio numa votação, onde muita gente já se enrola, além daquela confirmação, um estágio de finalizar processo, para dar mais problema e mais trabalho ainda, e mesmo assim nada garante que o pessoal ainda não vai sacanear, porque se o pessoal já tem gente que aponta caso no sistema como ele é, imagina como é que não vai ser ele tendo um elemento adicional para criar mais caos, para criar uma celeuma. Você abre possibilidades de qualquer um simplesmente sabotar a eleição de uma urna inteira. E você, com essa praga desses bolsonaristas, o que você acha que esses infelizes vão fazer? Vão fazer isso o tempo todo, tudo quanto é lugar, vai ter nego sabotando, fazendo zorra nas sessões eleitorais, fazendo zona nas zonas eleitorais, inviabilizando o processo eleitoral e utilizando suas quadrilhas de criminosos e assassinos para fazer pressão e inviabilizar tudo. Como o nosso ministro do STF falou, a judicialização ia ser infindável. Isso teria fortíssima possibilidade de inviabilizar por completo o processo eleitoral. Portanto, em troca de fazer agrados para uma parcela do eleitorado que não confia no sistema por ignorância, porque não é capaz de refletir essas questões mais óbvias assim, embora alguns nem tanto, eu mesmo reconheço que existem umas certas possibilidades de fraude, mas para agradar um eleitorado que na sua maioria é simplesmente ignorante, você vai tornar o sistema incomensuravelmente mais vulnerável, passível de ser detonado por qualquer armaçãozinha safada. Isso não é justificável, é uma troca completamente estúpida. Eu entendo que muita gente está preocupado com isso, eu entendo essa paranoia, não é só o Bolsonaro que está levantando essa bola, até o Ciro Gomes está levantando essa questão toda aí, mas pensa bem, meu amigo, a não ser que você bole um sistema muito mais sofisticado, muito mais complexo do que esse que estão apresentando agora, que muita gente está defendendo, é uma troca que eu não vejo a menor desejabilidade. O negócio é trocar um sistema bom, bastante seguro, auditável, perfeitamente, que já passou no teste, que funcionou maravilhosamente bem, para colocar uma porcaria do sistema extremamente vulnerável, correndo o risco de inviabilizar nosso processo eleitoral para satisfazer neotecnófagos, gente ignorante. Não tem cabimento um negócio desses. E agora, claro, vou passando para a reta final do tema, que é mais esse contexto que eu estou dando, né? Quem é que está fazendo o maior alarde em cima disso? Quem é que está batendo na tecla dizendo que a eleição foi fraudada, a eleição que ele ganhou e que ele, apesar de ter passado a vida inteira ganhando nesse sistema, ele teve a cara de pau de dizer que a eleição na qual ele ganhou foi fraudada, que ele tinha provas, mas não apresentou prova nenhuma. Quem é que falou isso? A quem interessa criar essa celeuma a respeito do sistema eleitoral agora, sabendo que nem sequer é fisicamente, tecnicamente possível alterar o sistema para a próxima eleição? Mesmo que aprove esse projeto no Congresso agora, não dá tempo de alterar, de criar todas as novas urnas para fazer isso para a próxima eleição. Pode fazer até para as eleições estaduais de 2024, mas de 2022 presidencial geral, não tem jeito. A quem interessa essa celeuma? Eu sei que tem muita gente boa tocando nesse assunto. Tem muitos candidatos, alguns partidos que estão embarcando nessa ideia. Até pessoal da Nova Resistência está falando nisso. Mas não poderia haver um momento histórico pior do que esse para vir com essa proposta. Em qualquer outro tempo já seria sim um problema, mas um problema administrável. Dessa vez, porém,
Quem é que está preparando o terreno para não reconhecer resultado eleitoral? Quem, aliás, já disse até mesmo que não teria reconhecido se não tivesse vencido na eleição passada? Seu Jair Messias Bolsonaro já deixou claro que ele, inclusive, vai fazer que nem alguns eleitores do Trump fizeram ao invadir o Capitólio, quando seu candidato não ganhou. Com a diferença que aqueles lá tinham bons motivos para desconfiar da fraude no processo eleitoral, porque esse sistema americano é maluco mesmo. Os daqui nem isso. Tudo isso não passa de cortina de fumaça, porque esse calhorda desse Bolsonaro já está simplesmente preparando o terreno para o não reconhecimento do resultado eleitoral, porque ele sabe que vai perder. Já está muito claro que esse sujeito não vai conseguir se reeleger com as atuais circunstâncias. O que ele está fazendo é preparando o terreno para abastecer o seu eleitorado de canalhas imbecis com mais elementos, com mais fraude, para corroborar suas insanidades, suas paranoias, seus crimes. Toda essa discussão só está servindo única e exclusivamente em benefício da quadrilha genocida sociopata que está no poder. Não adianta agora você dizer que existe outros bons motivos para isso ou aquilo lá, porque só quem vai capitalizar isso é seu Bolsonaro. Caso o sistema não seja implementado até lá, já vai começar com o papo de sempre. Vai dizer que é porque não tem o voto impresso. Então já não vai reconhecer o resultado mesmo, por causa que era para ter o voto impresso para ser legítimo. E se tivesse a porcaria do voto impresso, vai ser muito pior, porque a quadrilha de criminosos assassinos dele, tudo quanto é parte, vão sabotar o processo, e dessa vez vai ser fácil sabotar. Vão corromper o negócio todo. Não duvido nem que ele consiga até fraudar para conseguir se eleger. Acho muito difícil, mas a intenção seria essa, e não conseguindo, vai mais uma vez criar um alarde para não reconhecer o resultado. Meu Deus do céu, é para isso, não tem nenhum outro motivo. Esse canal está tocando nesse assunto. Não faz sentido você, que não é um bolsonarista, você achar que esse é o momento para discutir voto impresso, porque não é. Porque ainda que exista um ou outro motivo que você considere justificável para isso, isso só vai servir para dar mais combustível, para dar mais força, para dar mais legitimidade ao discurso canalha e criminoso do sociopata genocida da presidência. Não faz sentido ajudar ele a essa altura do campeonato, porque esse negócio aí, esse voto impresso, não vai alterar a dinâmica eleitoral no caso ideal. Ele vai perder do mesmo jeito. Ele simplesmente vai utilizar isso a seu favor para satisfazer, para fomentar a sua narrativa. Não tem motivo para a gente pensar qualquer outra coisa nesse sentido agora. Essa ideia, que já não é boa em nenhum outro tempo, embora possa até admitir algumas alterações no sistema, mas essa ideia já não era boa. Hoje ela é absolutamente péssima. Discutir esse tema é cair num clickbait monumental. Nesse momento só faz sentido rejeitar esse ideia. Espero que essa porcaria não passe no Congresso, porque o sujeito já vai fazer alarde mesmo, mas pelo menos ele vai ter menos elementos e menos espaço de manobra para fazer a canalice que ele vai fazer infalivelmente, porque é só isso que ele sabe fazer. Para finalizar, vou acrescentar um outro elemento, porque se é assim, então vamos deixar o sistema como está. Olha, eu reconheço que tem lá seus problemas, tem essa obscuridade, tem essa questão toda. Então o que eu faria para alterar? Uma dica que eu já dei, eu acho que poderia abrir um pouco mais o software para que mais pessoas pudessem verificar. Não é jogar o software na internet, não, não é liberar para todo mundo de jeito nenhum. Não, mas dá um pouco mais de chamar mais a sociedade para frequentemente ir lá verificar as urnas, pessoas que entendam um pouco de informática para ir verificar o código-fonte com mais frequência. Até sugeri essa ideia de colocar vários códigos-fontes equivalentes, mas suficientemente diferentes, para que você, mesmo que você domine um, não seja capaz de fazer alterações que funcionem no outro, de modo que aí você gera 4, 5, 6 e o indivíduo nunca vai saber qual código que está naquela urna ali em específica, o que vai tornar muito mais difícil que ele tenha um recurso qualquer para tentar manipular aquela eleição, mesmo que ele tenha acesso ao código-fonte. Então isso seria uma ideia. Mas eu acho que o mais crucial mesmo a essa altura dos fatos é você acabar com essa porcaria desse voto obrigatório, meu amigo. Isso não faz mais sentido. Eu defendia o voto obrigatório há um tempo atrás, mas eu acho que a essa altura dos fatos, com esse índice de abstenção que nós estamos tendo, com toda essa problemática, e considerando o fato que de uma certa forma já é, né? Porque no final das contas você não vota e na hora vai e paga uma multinha de 2, 3 reais.
Acaba com essa porcaria desse voto obrigatório. Isso seria... A maioria da população seria a favor de fazer isso. O que acontece? Considerando que uma grande parcela do eleitorado não vai votar, dá para prever tranquilamente, pelo menos 1/3 do eleitorado deixaria de votar. E aí você tendo uma programação no qual você saberia com muita antecedência que só vão poder votar aquelas pessoas que estiverem devidamente registradas, e muitos não vão lá se registrar, o sistema eleitoral vai saber por antecedência a quantidade de pessoas que vão votar, e vai ser uma quantidade muito menor, exigindo menos esforço, menos gasto, menos urna. E aí sim você poderia até introduzir algumas inovações, que como a quantidade de pessoas votando seria bem menor, seria muito menos trabalhoso fazer auditoria, fazer verificações, ou até aumentar recursos mais avançados de segurança, o que poderia aumentar um pouco o gasto em compensação daquela economia que seria feita simplesmente reduzindo a quantidade de pessoas que iriam votar. Isso também, o fato das pessoas não serem obrigadas a ir votar, diminui um pouco essa estresse. Muita gente já não vai mesmo. E vamos ser sinceros, a maioria das pessoas não está nem interessada nisso. Deixa a eleição para quem realmente tem uma intenção de pelo menos pensar que se engajou um pouco, estudou um pouco para querer ir lá votar. Na verdade, a maioria dos casos não vai ser assim. Mas deixando a eleição voluntária, você reduziria significativamente a quantidade de votantes, tornando o sistema mais barato, mais econômico e dando mais espaço de manobra para inovações tecnológicas. Sobraria dinheiro para fazer novos testes, novos recursos e implantar um ou outro sistema aqui ou ali que pudesse agradar um pouco mais a população, tornar ele um pouco mais amigável, menos obscuro para a maioria das pessoas, utilizando outras formas, outros recursos que viriam a ser pensados. E tudo isso ficaria mais fácil se o sistema fosse voluntário, diminuindo o trabalho, a quantidade de pessoas votantes. Então eu acho que o que teria que fazer é isso. Além de, claro, outras possíveis inovações que você pode levantar por aí, outras questões, você teria opções, mas o primeiro passo é acabar com o voto obrigatório. Para finalizar, eu queria dizer que outrora eu era contra essa ideia, né? Mas por uma série de fatores, porque eu achava que você remover essa obrigatoriedade faria com que aumentasse muito as compras de votos, né? Porque as pessoas teriam que ser incentivadas a ir votar. De fato, isso vai acontecer, mas é questão de você ter um pouco mais de fiscalização. E no primeiro momento talvez gerasse um determinado choque, mas eu acho que em pouco tempo o pessoal se habituaria e perceberia que era a melhor opção. Basta observar, a grande maioria dos países o voto é facultativo. Não sei se é a grande maioria, mas a maioria dos países desenvolvidos é facultativo. E o sistema funciona até melhor. Pô, um monte de gente já não vota branco, nulo, já não compara, não se abstém mesmo. Já não é assim dessa forma, então facilita a vida do pessoal e pronto, acaba com esse negócio. E aí sim nós tornaríamos o sistema eleitoral mais fácil de ser aperfeiçoado, melhorado, da forma como surgissem as opiniões, as ideias mais apropriadas futuramente. E basicamente é isso. Espero ter cobrido todos os pontos dessa vez. Espero que dessa vez esse vídeo saia. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 29 de maio de 2021. Obrigado por sua atenção.